Graça e paz, pessoal. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas, em Guarabira. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos para a mensagem de hoje. Não sei como você se sente, mas sinto orgulho esta noite de ser americano. Esse ano, a maioria de nossas cruzadas foram no exterior. E estivemos em várias partes do mundo realizando cruzadas evangelísticas como esta. No ano que vem, ficaremos o ano inteiro nos Estados Unidos, realizando cruzadas de uma ponta a outra do país e participando de dezenas de eventos do bicentenário. Porque acreditamos que o maior serviço que podemos fazer à América em seu ano de bicentenário será fortalecer a força espiritual que temos nesse país e orar para que Deus faça algo maravilhoso no próximo ano, 1976. Nosso ano de reavivamento espiritual e renovação nesta nação. Acredito que nós, americanos, fizemos deste ano um ano de oração. Então poderemos ver o que poderá acontecer a essa nação em apenas um ano. E espero que todos vocês participem disto. Essa noite quero voltar novamente ao que poderia ser chamado de texto de Natal. Embora eu não tivesse pensado nisso quando preparei esta mensagem. Mas é o 14º versículo do 2º capítulo do Evangelho de Lucas. Apenas um verso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quero falar hoje à noite sobre o assunto da paz, como a Bíblia mostra. A paz da Bíblia. Como temos paz? Lucas capítulo 12, versículos 49, fala sobre isso. Nosso mesmo Senhor Jesus Cristo está falando. Eu vim para lançar fogo na terra. Ele disse, eu vim para lançar fogo na terra. E então, Mateus capítulo 10, versículos 34, ele diz outra coisa. Muito estranho. Ele diz, não penseis que vim para trazer a paz para a terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Parece uma contradição. Parece que ele não sabia o que estava falando. Ele foi anunciado como príncipe da paz no Antigo Testamento. Ele veio em cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Os anjos o anunciaram como aquele que traz a paz. E agora, quando ele atinge a idade de 33 anos, em seu ministério, ele diz, eu vim para lançar fogo na terra. Ele diz, eu vim para lançar fogo na terra. Eu não vim para trazer paz, mas espada. Como podemos reconciliar isso? O que ele quis dizer? Há aqueles que tentaram reduzir Cristo ao nível de uma pessoa que vem para apaziguar. Mas Cristo disse, você está errado. Eu sou um incendiário. Eu sou um portador de espadas. Esta geração foi chamada de geração atormentada. Em razão pela qual foi chamada assim é porque é uma geração que traz revolução. Uma revolução tecnológica. Estão causando revoluções de todos os sentidos e todos os níveis no mundo. Revoluções políticas, velhas ordens, as ordens moribundas, velhas, está caindo e surgindo novas ordens. Nações estão sendo derrubadas pela revolução. Quase semanalmente, como lemos em nossos jornais e naquele dia trágico aqui no Texas, em novembro de 1963, o presidente Kennedy se preparou para dizer ao Conselho de Cidades em Dallas essas palavras: nós, nesta geração, somos por destino e não por escolha. Vigias nas paredes da liberdade mundial.
não buscamos essa responsabilidade, mas não nos esquivamos dela. O século XX será chamado de século da revolução. E toda a ordem mundial está mudando, e mudando rapidamente agora, moralmente, estruturalmente, nos negócios, no trabalho, no governo. Tudo está mudando, e essa mudança muitas vezes vem trazendo crise. Deus ama nosso mundo, Ele ama vocês. Ama tanto que deu seu Filho para morrer na cruz para trazer paz. E a Bíblia ensina 3 tipos de paz, apenas 3. Primeiro, a paz com Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1. A maior necessidade que você tem agora, essa noite, como indivíduo, é ter paz com Deus. Você diz, bem, Billy, não estou em guerra com Deus. Sim, a Bíblia diz que você está. Você pode não estar consciente disso. Deus chama isso de guerra porque você está em rebelião contra Deus. Você não faz a vontade de Deus. Você não se rendeu a Deus. A sua vida é para Ele como um Senhor, Mestre e Salvador? Não. Então você muitas vezes se apega porque é membro de uma igreja. Mas isso não é suficiente. Você é uma pessoa razoavelmente decente, mas a Bíblia diz que nem conhecemos nossos corações. Nossos corações são enganosos, desesperadamente perversos. Agora, é assim que Deus vê isso. Vou a clínicas todo ano para um exame e eles sempre me fazem um raio-x. E geralmente encontram algo errado em algum lugar dentro de mim. E em 2 outras ocasiões eles operaram por causa do que viram no raio-x. E eu não sabia do que estava lá. Mas o raio-x mostra isso. Veja, você não sabe que está se rebelando contra Deus. Você não está bem conscientemente. Você não está bem em sua consciência. Algo está pesando. Você não está sacudindo seu punho na cara de Deus, mas não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não está dando tempo para a adoração. Você não está dando tempo para o estudo da Bíblia. Você não está dando tempo para ganhar almas. Você não está dando tudo o que você possui, de tudo o que você é, a sua essência para Deus. E possivelmente você não está fazendo doações para a obra de Deus. Então Deus olha para você e Deus pronuncia. Deus diz o veredito. E o diagnóstico é que seu coração é pecaminoso. Esse é o diagnóstico de Deus. É assim que Ele olha para você. Ele diz, você é um pecador. Você quebrou minhas leis. Você está em rebelião contra mim. E o que você precisa é de reconciliação. E a maior necessidade que temos essa noite é a reconciliação com Deus. Como você se reconcilia com Deus? É disso que se trata a cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo estendeu uma mão e pegou a mão de Deus. E com a outra mão ele pegou a mão do homem, caído e jogado na sarjeta do pecado, para trazer a reconciliação. Isso aconteceu na cruz. E você só pode encontrar Deus na cruz. Alexander Chosman esteve aqui recentemente, lembra? E ele viajou pelo país e contou uma pequena história que todos deveriam ouvir. Se você não ouviu ainda, vou contar para você. Ele disse que quando ficou naquela prisão por tanto tempo, chegou uma vez e apenas uma vez quando ele pensou em suicídio. Ele disse que nunca teve permissão para falar com o seu companheiro de cela. Por semanas a fio, ele não conseguia falar com a outra pessoa. E ele disse que os seus companheiros de cela o viam ficando cada vez mais fraco e mais deprimido e mais desanimado o tempo todo.
Ele disse que seus companheiros de cela pegou um pequeno pedaço de pau e na areia e na terra na cela ele desenhou uma cruz. E Charles Mann disse naquele momento: todo o propósito da minha existência surgiu para mim porque ele disse: eu percebi que Jesus Cristo derramou seu sangue por mim naquela cruz. E ele disse: isso me deu coragem para viver e vencer a prisão. Você veio até aquela cruz, não com todas as suas armadilhas religiosas, não com todas as suas pretensões e orgulho, mas você veio com grande humildade e disse: ó Senhor, eu pequei contra ti, eu sinto muito, estou disposto a deixar toda a minha vida pecaminosa e seguir o teu Filho Jesus Cristo e mudar o meu modo de viver. Você disse isso? Falei com um homem esta tarde em uma cidade distante. Ele vai à igreja. Senta-se na primeira fila. Ele disse: vou cometer suicídio em apenas alguns minutos. Fiquei tão deprimido ouvindo isso. Orei com ele. Ele prometeu esperar pelo menos mais 48 horas antes de cometer suicídio. As pressões da vida estão pressionando você. As pressões da vida estão levando você a um sentimento de baixa, de desespero, de estar completamente oprimido. A taxa de suicídio nesse país está aumentando a cada hora, pois as pessoas estão chegando ao fim de si mesmas. E parte disso está na igreja. Pessoas que têm religião, mas não têm Jesus Cristo no coração. Nosso pastor nessa cidade me disse ontem, ele disse: Billy, o maior problema que enfrentamos no oeste do Texas é que temos religião, mas não conhecemos realmente a Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. E ele era um homem religioso, mas não tinha paz com Deus. É por isso que Cristo morreu. É por isso que ele ressuscitou. É disso que se trata a cruz. Cristo fez a sua parte na cruz ao morrer por você. Agora você deve receber a Jesus Cristo no seu coração. Veja, Deus está disposto a lhes oferecer perdão. Ele o perdoará e ele fará uma mudança tremenda em sua vida. Mas, mais do que isso, ele completamente dá a você a vida eterna. E você começa a vida eterna agora. Não começa quando você morrer, mas começa agora, hoje à noite, agora mesmo. E você pode ter o paraíso na terra, alegria, paz, segurança no meio de um mundo que está desmoronando. Na verdade, é isso que a paz significa. Paz significa tranquilidade. Não importa quais sejam as circunstâncias, deixe as bombas caírem, deixem as guerras virem, deixe o mundo se despedaçar, deixe seu mundo para trás, ou deixe os seus problemas para trás. Encontre-se com Jesus Cristo. Ele tem a resposta para a sua família. Ele tem a resposta para a morte, para as grandes questões da vida. Todas essas coisas que a vida tem pode causar lágrimas, sim. Mas no meio de tudo isso, se você tem Jesus, você tem paz. Porque você tem paz com Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. A paz de Deus, paz com Deus. Agora, o que significa a paz de Deus? Jesus disse: a paz eu deixo com vocês. Minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Agora, o mundo pode lhes dar uma paz. Você pode sair aqui e ficar bêbado e ter um pouco de paz. Você pode sair e tomar algumas drogas e ter uma sensação de tranquilidade e paz por um curto período de tempo. Você pode sair aqui e ter uma experiência errada e sentir paz por um pouco de tempo e diversão. Pode sentir alegria por um pouco de tempo.
A Bíblia diz que esse prazer no pecado é por um curto período de tempo. Mas então vem o terrível momento da verdade, quando você deve encarar a realidade. Quando você deve encarar Deus. Você deve encarar o julgamento que você deve enfrentar na eternidade. E você não tem a paz de Deus. E o maior legado que Jesus Cristo nos deixou foi sua paz. Ele disse: eis que eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Pense na serenidade com que Jesus Cristo se moveu em sua vida. Ele não estava correndo aqui de um lado para o outro, como nós fazemos. Ele parecia levar uma vida serena em todas as coisas. Ele tinha apenas 3 anos para resolver todo o seu ministério. Ele poderia ter alimentado todas as pessoas famintas do mundo em apenas um aceno de sua mão. Ele poderia ter parado todas as guerras, mas não fez. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele iria para a cruz e levaria seus pecados. Veja, Deus não poderia ser justo e simplesmente perdoar você. Deus não poderia vir e dar um tapinha em suas costas e dizer: Billy, Jim, Maria, eu te perdoo. Eu sei que vocês quebraram a minha lei e pecaram. Veja, eu perdoo vocês. Mas isso seria algo muito trivial. Não parece sério, mas aos olhos de Deus é mortalmente sério. Significa morte eterna. Significa julgamento. Deus é um Deus justo, absolutamente justo. Ele não poderia fazer isso. Alguém teve que suportar o castigo. Alguém teve que passar o tempo na prisão. Alguém teve que sofrer as dores do inferno em julgamento. E Jesus Cristo saiu e disse: eu vou. E ele tomou o seu julgamento e o seu inferno. E quando ele estava naquela cruz, ele disse às pessoas que estavam pregando os pregos em suas mãos. Ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Espero ver aquelas pessoas no céu. Acredito que Deus respondeu à oração de seu filho naquela cruz, naquele dia, porque Deus nunca deixou de ouvir a oração de Jesus Cristo. Lembra-se do ladrão na cruz? Ele merecia a morte, ele merecia morrer, ele era um assassino, ele era um ladrão. E tudo o que ele fez foi se voltar para Jesus Cristo e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando tu vieres em teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim. Isso foi tudo o que aquela pessoa disse, rápidas palavras. Mas Jesus Cristo ouviu aquela oração. Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam cantando e eles estavam testemunhando, e o carcereiro estava ouvindo, e as paredes da prisão caíram em um terremoto e parecia que os prisioneiros estavam escapando, e o carcereiro sacou a sua espada. Ele ia se matar porque sabia que as autoridades romanas o matariam no dia seguinte por deixar os prisioneiros escaparem. E Paulo disse: espere um minuto, nós não fugimos, ainda estamos aqui. E o homem caiu por terra em terror, e ele disse: o que devo fazer para ser salvo? E você sabe o que uma pessoa comum diria a ele? Pense nisso. Ele poderia dizer: se acalme e amanhã vamos nos encontrar para conversar sobre esse assunto. Mas Paulo não fez isso. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos. Apenas creia agora mesmo, aqui. E naquele momento o carcereiro de Filipos recebeu a Cristo, foi salvo e perdoado. E antes que a noite acabasse, ele estava fazendo o trabalho social, porque diz a Bíblia que ele levou a Paulo e Silas para sua casa, lavou as costas dos prisioneiros que tinham sido espancados, deu comida e fez o bem. Assim, a sua vida pode ser mudada hoje com uma simples atitude. Você pode ser tocado por Jesus Cristo essa noite e nunca mais ser o mesmo. E então, em terceiro e último lugar,
a paz com os nossos semelhantes. Jesus disse: tenha paz uns com os outros. Em outras palavras, tínhamos que trabalhar pela paz. Tínhamos que fazer tudo o que o Sr. Kissinger falou há pouco tempo. Mas o próprio homem sem Deus nunca trará uma paz persistente e permanente. Milhares de tratados de paz foram assinados na história do mundo e ainda temos guerras. Haverá um dia e um tempo em que não teremos mais guerras? Você pode perguntar. Sim, está chegando um dia. Ouça o que a Escritura diz: e ele governará as nações, e elas transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Isaías capítulo 2 e o versículo 4. Isso vai acontecer. A guerra será eliminada, a paz virá, e então a Escritura diz em outro lugar: e naquele dia farei uma aliança por eles com os animais do campo e as aves do céu, e com os répteis da terra, e quebrarei o arco e a espada na batalha da terra, e todos se deitarão juntos em segurança. Você viu a imagem na outra noite que passou na televisão? Como os insetos estão prestes a dominar o mundo? E há uma batalha agora sobre se o homem vai sobreviver mais 2000 anos, ou se os insetos vão sobreviver. E estaremos em guerra com o mundo dos insetos, porque eles estão se movendo muito rapidamente. E aqui diz que essas pequenas coisas rastejantes, esses insetos, não estarão em guerra contra nós. Estaremos em paz com Deus e com todos. Você pode ter um tigre em sua casa, na sala de estar, assim como você tem um gato agora. Vai ser um momento maravilhoso. Não haverá lágrimas, nem sofrimento, nem hospitais, nem exércitos, nem marinhas, nem guerras, e nem morte, e nem cemitérios. Um mundo maravilhoso e glorioso virá para as nossas vidas. Qual será o governo? As Nações Unidas? Não. Teocracia, Deus reinando. Deus está no comando e ele governará o mundo. A Escritura diz com uma vara de ferro. Isso significa com justiça perfeita e amor perfeito e misericórdia perfeita. Esse é o futuro. E eu quero dizer a vocês essa noite: eu apostei tudo o que eu tenho e sempre terei na promessa dessa palavra. Estou confiando em Jesus Cristo e somente nele como meu Senhor e meu Salvador. E quando chegar meu momento de morrer, se eu morrer antes que ele venha, sei que haverá um anjo que virá e me pegará pela mão e me conduzirá à presença do meu Senhor e Salvador. E estarei com ele para sempre. Sei de onde vim, sei por que estou aqui e sei para onde eu estou indo. E não tenho dúvidas sobre isso. Você pode ter a mesma paz hoje, a mesma certeza, essa mesma alegria, colocando sua confiança e sua fé em Jesus Cristo. Vou pedir que você faça isto essa noite. Como? Vou pedir a centenas de vocês que se levantem de seus assentos agora mesmo e venham. E fiquem em pé na frente da plataforma e façam seus compromissos com Jesus Cristo abertamente. Você diz: Billy, por que temos que vir à frente? Porque Jesus disse: se você não me confessar diante dos homens abertamente, eu não te confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E cada pessoa que ele chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Havia uma razão para isso. Se você tem vergonha de seguir Jesus Cristo, então você não é um seguidor dele. Ele quer que você saia e seja abertamente esclarecido sobre isso. E eu vou te dar uma oportunidade de sair hoje. Aonde você está, se levante e venha. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade. Você pode ser membro de uma igreja maravilhosa e poderosa, fazer parte do coral. Você pode ser católico, protestante, judeu, ou você pode não ter nenhuma religião, mas você quer vir e dar seu coração a Jesus Cristo essa noite. Você vem e a sua vida vai ser mudada em nome de Jesus.
Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final dessa mensagem, dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Considere em seu coração abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a melhor oferta que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Faça parte desse projeto, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo.